Ok, dando continuidade, você agora já conhece alguns conceitos básicos do GCP, ou melhor, você já conhece alguns conceitos básicos do GitLab, e nós vamos aqui utilizar o GCP para realizar a publicação, fazer um deploy de uma aplicação em nuvem. É claro que eu também posso utilizar, utilizando o GitLab, fazer um deploy de uma aplicação em um servidor local, mas para ficar mais próximo à realidade, nós vamos fazer aqui um deploy em um servidor em nuvem. Claro que nós vamos fazer um exemplo também em um servidor local. Você pode fazer deploys em servidores Windows, servidores Linux e também em máquinas, servidores iOS. Nesse primeiro exemplo, nós vamos utilizar aqui um servidor Linux e vamos utilizar uma aplicação em formato de containers. Vamos utilizar também o Docker. Então nós vamos criar um servidor no GCP e vamos instalar o Docker para que eu possa transformar essa máquina e nós chamamos aqui de GCP Runner. Ou seja, nós vamos rodar o deploy nesse servidor que nós vamos criar. Posso fazer isso na AWS? Pode ser feito lá. Posso ser feito no Azure? Também. Por que eu vou utilizar aqui o GCP? Vou utilizar o GCP porque você pode utilizar aqui um free trial de $300 de maneira gratuita. Então basta você acessar aqui o Google, GCP, free trial, e você vai encontrar aqui, você pode utilizar até $300 em crédito por um período de tempo que pode variar de 1 mês a 3 meses, dependendo aí da sua conta, tá? Mas os $300 é garantido. O bacana é que você pode utilizar aqui máquinas virtuais, que é o Compute Engine, e você pode também utilizar um cluster Kubernetes de maneira gratuita. Isso não acontece, por exemplo, na AWS. Na AWS eu não posso ter um cluster no formato free tier, né, de forma gratuita. Então aconselho você a utilizar o GCP caso você esteja iniciando. A parte chata é que, apesar de você não ser cobrado nesse trial, né, para você criar uma conta aqui, você precisa ter um cartão de crédito. Beleza? Então, ok, eu já tenho minha conta aqui, uma conta trial. Deixa eu abrir ela aqui. Ela está aqui. Então, aqui eu consigo ver o faturamento, só para você entender. Eu tenho aqui R$ 1.800 de crédito de forma trial, então eu posso utilizando esses créditos durante aqui o curso. Você pode acompanhar todo o curso, vai dar tempo, sem nenhum custo, ok? Bom, o que eu preciso inicialmente? Eu preciso ter uma máquina virtual, então vou procurar aqui por VM, ou Compute Engine, para você que sabe. Então aqui instâncias de VM, eu já tenho um projeto selecionado, então é o meu primeiro projeto, tá ok? Eu preciso aqui ativar essa API, porque eu não tenho ativado isso ainda, é uma conta inicial, então vou clicar aqui no ativar. Esse processo pode demorar um pouco, então eu vou aguardar. Ok, então foi ativado aqui a API. Eu vou aqui criar uma instância, então pode ser por aqui, tanto faz, vou fechar essa janela aqui. Então criar instância. Lembrando que aqui vai entrar dentro da parte gratuita. Eu vou chamar aqui de instância 1, não vou me preocupar com isso. Aqui é a região onde será criada essa instância, aqui no caso na região central dos Estados Unidos. Tá ok. Aqui a série que ele chama aqui de série, né? Então ele vai ter aqui 2 CPUs, né? E 4 GB de memória. Tá ótimo porque nós vamos fazer. E acredito que inicialmente é só isso. Então permissão de acesso padrão. O que você vai se preocupar aqui no firewall, nossa aplicação será uma aplicação web. E eu vou utilizar aqui o HTTP. Então para quem não tem que liberar depois a porta 80, eu vou liberar aqui liberar o tráfego, né? E também aqui liberar o HTTPS também. E feito isso, eu vou criar essa máquina virtual. Ok, então a máquina está subindo, né? Ou seja, ela está sendo criada. O que nós precisamos
nos preocupar agora. Eu preciso inicialmente conseguir o acesso remoto a essa máquina, ok? Conseguindo acesso remoto, eu vou precisar também instalar o Docker nessa máquina, porque eu vou rodar minha aplicação em forma de containers, então eu preciso ter o Docker nessa máquina. Então nós iremos fazer isso na nossa próxima aula. Até lá! Ok, então eu criei aqui a máquina virtual. Eu só precisei recriar o processo e trocar a zona de criação da máquina, porque o GCP me avisou aqui que naquela zona específica não havia mais espaço para criar máquinas virtuais, então eu troquei aqui para São Paulo. Então, minha máquina virtual está criada próxima a mim aqui em São Paulo. Ok. Feito isso, ele me dá aqui um IP, né? Um IP de acesso, um IP externo. Então eu vou deixar ele armazenado bonitinho aqui, que eu vou precisar dele. Só que eu preciso aqui editar essa máquina virtual para que eu possa conseguir fazer o acesso remoto a ela. Então eu vou abrir aqui a instância. Vou clicar aqui no editar. No editar você tem uma série de opções. Inclusive eu posso liberar aqui novamente o firewall, caso eu tenha esquecido de fazer isso. E eu tenho aqui segurança e acesso. E eu tenho aqui a opção que é o adicionar item, onde eu posso adicionar aqui uma chave. Então como que eu adiciono essa chave? Você vai vir aqui, procurar por put. Então eu tenho aqui download put. Isso é possível fazer também. Aqui no caso eu estou utilizando a máquina Windows, então eu vou utilizar o put para criar essa chave. O Linux tem recursos para você criar via comando essa chave, mas você pode também fazer via put. Então, por isso que eu vou explicar pelo put, então dessa forma você consegue acompanhar. Mas no Linux é possível por comando criar a chave, tá? Então download put. Beleza, eu preciso de dois caras. Eu preciso ter o put mesmo, que é o put.exe, para ter acesso à máquina. Tem que fazer um download desse arquivo. Então, previamente eu já fiz. E para você gerar a chave, você usa aqui o putgen. Então, você precisa fazer o download do arquivo putgen.exe também. Então, dessa forma, eu preciso então ter os dois arquivos. Como eu já tenho eles aqui, eu vou abri-los. Então, eu tenho aqui o putgen. Então, clico duas vezes. Ele está aqui. Eu posso clicar aqui no botão Generate para criar a chave. Para criar a chave, eu mexo o mouse nessa parte em branco aqui. Ele deve pegar algo aleatoriamente sobre o movimento do mouse para criar a chave. Tá aí. Ok. Então, essa aqui é a chave, né, que foi criada. Essa aqui é a chave que a gente chamamos de pública. Essa chave vai lá para o meu querido servidor. Posso trocar aqui o nome de usuário. Vou chamar esse usuário aqui de GCP. Ver se ele já troca automaticamente aqui. Já trocou, ó. Trocou aqui no final. Esse keyComment vai ser o nome do usuário que eu vou utilizar para acessar a máquina virtual. Então já troquei aqui para GCP. Eu preciso, logicamente, selecionar toda essa chave aqui. Botão à direita. Copiar. E aqui na instância eu venho aqui e faço o famoso colar. Então, e Enter. Ele vai então adicionar essa chave pública a essa máquina virtual. Enquanto vai adicionando aqui a chave pública, eu volto aqui no putgen e vou clicar aqui no Save Private Key. Você pode salvar essa chave pública para reutilizá-la em outras máquinas virtuais, caso você desejar. E eu vou salvar aqui a chave privada que eu vou utilizar para acessar a máquina virtual. Então, Save Private Key. Ele está perguntando se realmente eu quero salvar sem a senha. Sim, eu vou deixar sem senha, então Yes. Aqui nos documentos eu vou chamar aqui de keygcp. Então ele salva aqui com a extensão ppk. Então, save. Ok. Posso deixar ele quietinho aqui. Então, dessa forma, a minha chave já foi adicionada. E eu já tenho então a chave pública e a chave privada
salva no meu computador. Vou voltar aqui na instância. Como que eu faço agora, então, para acessar essa máquina virtual via PUT? Então, pego aqui o nosso querido IP. Agora eu abro o PUT. Adiciono o IP aqui com Ctrl V. A porta 22. Tá ok? Eu venho aqui, então, no SSH, no Alt e no Browse. Eu seleciono a minha chave privada, que eu acabei de salvar, que se chama KeyGCP. Open. Aceitar. Usuário. É o usuário que foi criado, usuário GCP. Só alegria de viver. Tudo criadinho, tudo bonito. Agora eu já tenho o acesso a essa máquina virtual. O que falta agora? Falta o Docker. Nós iremos realizar a instalação do Docker nessa máquina virtual na próxima aula. Até lá. Ok, tenho então o meu servidor. Então as minhas aplicações serão publicadas aqui. Então eu posso ter um microserviço, né, ou um macroserviço publicado nesse servidor. E eu preciso aqui do Docker porque esse microserviço ou macroserviço, que seja, vai ser publicado em containers, então eu preciso ter o Docker. Essa máquina é uma máquina Debian, então eu vou realizar a instalação do Docker em um servidor Linux Debian. Então vou abrir aqui, faço uma busca por Docker Debian, ele até me dá aqui, ó, Install Docker Engine on Debian. Então, me dá aqui Debian, Fedora, Red Hat, Ubuntu, né? Então aqui Debian, ele vai me dar aqui inúmeras formas de realizar a instalação do Docker. Eu aconselho você a utilizar aqui o script que já está prontinho, que é esse cara aqui. Então, no Ctrl C, nesse amiguinho, volto aqui no PUT. Só roda aqui um sudo antes, porque eu não estou como root, né? Mas aconselho, caso você deseje, trocar aqui para superusuário, né? Fica mais fácil até. Botão à direita, Enter. Ok, script rodado. Baixado, na verdade, né? Agora sim eu vou rodar o script com esse amiguinho aqui. Então, Ctrl C. E vou aguardar a instalação do nosso querido Docker. Ok, aparentemente foi instalado. Vamos checar. Então, Docker version. Então, ok, o meu Docker está instalado. Só falta agora, então, eu fazer a ligação entre o GCP e essa máquina Linux, né, porque ele vai ser aqui um GCP Runner, onde serão executados as minhas aplicações. Né? Então, eu vou fazer, por exemplo, eu vou realizar aqui a execução de um container dentro desse servidor. Então, vamos entender como é que isso é feito a partir da próxima aula. Até lá. Ok, nós já temos nosso servidor. No servidor, nós já possuímos acesso remoto a ele e já instalamos também o Docker, caso o Docker seja necessário em algum projeto. Bom, nós vamos iniciar aqui um novo projeto dentro do GitLab, pois o projeto que nós estávamos utilizando anteriormente utiliza o Shared Runner, que a execução é feita através de containers, utilizando os runners do próprio GitLab. Para esse projeto em específico, nós vamos utilizar o nosso servidor como runner. Então eu preciso realizar uma configuração específica para isso. Então eu vou dar aqui um start num novo projeto. É claro que eu poderia adaptar aquele, tá? Mas eu vou dar início ao novo para que a gente possa ficar com os dois. Vou criar aqui um novo projeto. Vou chamar aqui de CI/CD GitLab GCP Runner. Ok, então vou deixar aqui esse nome mesmo. Target não preciso, será público. Não será necessário criar o README. Então vou criar aqui o meu querido projeto. Ok, dentro aqui do CI/CD eu encontro
algumas opções, né? Então eu tenho aqui, ou melhor, dentro dos settings, perdão, eu tenho aqui o CI/CD, onde eu tenho aqui uma série de opções, inclusive variáveis, que nós iremos ver já já. E eu tenho aqui o Runners. Então eu vou clicar aqui no Expand. Dentro do Runners, observe que ele está utilizando o Shared Runners, que são os containers do próprio GitLab, onde os projetos, o pipeline é executado. No nosso caso aqui, nós vamos criar um runner específico, que será o meu querido servidor. Ok, então inicialmente deixe aqui nessa tela. Agora, eu preciso instalar o runner lá no Debian, lá no nosso servidor. Então, só fazer aqui uma busca, que é o install GitLab Runner Debian. Ele vai me dar aqui o doc principal, né? A documentação principal, que é o install GitLab Runner. Então, eu vou abri-la. Ele me dá aqui uma série de opções. Então, eu tenho aqui, por exemplo, para macOS, para Windows. No nosso caso aqui é o nosso amigo Linux. Ok, após clicar no Linux, você vai buscar aqui por install GitLab Runner. Então, ele te dá 2 passos aqui. Primeiramente, no Debian, eu tenho que dar um comando cur, que ele vai fazer um download de um arquivo de um bash de instalação. Então, eu vou usar esse amiguinho aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou voltar aqui no meu querido put. Ok, abrindo aqui o meu querido Debian, vou dar aqui um apt update. E depois vou dar aqui um apt upgrade. Eu já estou logado como root, por isso que não estou utilizando o sudo, tá? Então, yes. Vou realizar aqui a atualização. Então é importante que você faça isso antes. Bom, após uma longa espera, foi feita aqui a atualização. Agora eu vou então colar aqui o comando, que vai baixar aqui o script, né? E vai executar o script. Então ele fala para mim que agora eu consigo realizar a instalação dos pacotes. Então vamos executar esses pacotes. Então esse foi o 1, agora o 2. Então eu dou aqui um apt-get, um install GitLab Runner. Então, yes. Ok, então já tenho então, o nosso querido GitLab Runner instalado. O próximo passo, que é o mais importante, agora eu preciso registrar então esse servidor como sendo um runner. Então eu vou utilizar aqui o comando GitLab Runner, que eu acabei de instalar. Register. No caso aqui, eu estou logado como superusuário. Caso você não esteja, utilize então o sudo antes. Agora ele pede aqui para mim especificar a instância, tá? A URL da instância. Então eu vou abrir aqui novamente o GitLab. O GitLab, então, ele fala para eu registrar o runner com essa URL aqui. Então ele é específico, ó, utiliza o gitlab.com. Então eu vou copiar a URL, voltar no put, voltando à direita. Então essa vai ser então a URL. Então, Enter. Ele pede agora o token para que eu consiga registrar. Então, vou voltar para lá. Então, esse aqui é o meu token. Então, eu vou aqui copiar o token. Botão à direita. Enter. A descrição para esse runner, eu vou aqui, posso deixar como instância 1, caso eu deseje, no caso, né? Mas eu vou colocar aqui como GCP Cloud e Linux. E as tags eu vou manter as mesmas. GCP Cloud e Linux. Tá? Poderia ser mais específico, né? Só GCP, por exemplo. Aqui, uma nota, caso você deseje deixar algo específico. Não há necessidade, uma descrição, né? E aqui qual vai ser o executor, né? No caso aqui vai ser um shell, tá? Porque eu vou utilizar o Linux. Então, shell.
E beleza, próximo passo eu vou dar aqui um GitLab runner start para ter certeza que foi iniciado. Então ele está executando, é que ele me dá aqui os parâmetros dessa nova plataforma, né? Vou voltar lá no nosso querido GitLab. Eu vou atualizar aqui para ver se realmente já pegou esse novo runner. Então, settings. CI/CD. Runners. Que belezinha, né? Eu tenho então o GCP Cloud Linux e as tags que são importantes, que é o Cloud GCP e Linux. A partir de agora, eu consigo fazer um deploy diretamente nesse runner aqui. Lógico que eu posso ter mais de um runner caso seja necessário. Tenho vários servidores com sistemas operacionais diferentes, também podem ser utilizados dessa forma. Mas a partir de agora, eu já consigo fazer um deploy diretamente naquele servidor, e é o que nós iremos fazer a partir da nossa querida próxima aula. Até lá! Bom, na última aula nós realizamos a instalação do Docker. Só que somente o usuário root vai ter acesso à execução do Docker. Então eu preciso dar permissões para os demais usuários que irão precisar utilizar o Docker. Nesse caso aqui, eu vou dar permissão para o usuário GCP, que é aquele usuário que nós criamos quando nós subimos a instância aqui dentro da GCP. E eu tenho um usuário que é utilizado pelo GitLab. Então, vamos checar esse usuário. Se der um cat aqui, etc pwd, você vai ver que ele criou aqui um usuário chamado GitLab Runner. É esse cara aqui que loga na minha instância GCP para executar comandos que eu pedir. Então é importante que esse cara aqui tenha permissões necessárias para, por exemplo, executar o Docker. Então o que eu vou fazer aqui? Como eu estou logado como GCP, vou dar aqui um sudo, primeiro comando usermod, -a minúsculo, G maiúsculo, o grupo se chama Docker. Inicialmente eu vou adicionar o GCP, que é o usuário que nós criamos anteriormente. GCP. E agora também vou usar aqui o usermod -ag, grupo Docker. E o usuário é esse amiguinho aqui, que é o GitLab Runner. Então dessa forma, esse usuário vai ter acesso ao Docker, vai poder executar, realizar o pull ou push de imagens, caso seja necessário. E será necessário no projeto que nós iremos fazer já já. Outra coisa, para eu fazer um push de imagens, ou mesmo fazer um pull de imagens, aqui pela minha instância GCP, eu preciso estar logado na minha conta do Docker. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o Docker. Então, é o Docker Hub. Então, você vai abrir aqui. Acredito que você tenha uma conta, aqui no Docker Hub, mas caso você não tenha, você pode criar essa conta de maneira gratuita. Nós vamos utilizar aqui o Docker Hub para hospedar as nossas imagens. Dessa forma, poderemos executá-las no nosso servidor e também poderemos executá-la também num cluster Kubernetes, caso seja necessário. Então, você tem normalmente aqui o nome do usuário e uma senha. Você precisa então fazer um logon a esse nome do usuário, essa senha, aqui no nosso amigo GCP. Então eu vou... e com qual usuário? Provavelmente qual que nós vamos utilizar? Quem vai utilizar é esse usuário aqui, que é o GitLab Runner, que já tem permissão para executar o Docker, mas ele precisa ter permissão para realizar o pull de imagens, e o push caso seja necessário. Então, eu vou logar aqui. Primeiro você tem que mudar aqui para o superusuário, então sudo. Agora você muda para su, que é para trocar o usuário, O usuário é o GitLab Runner. Dessa forma ele não pede senha,
estando logado como root, assim que eu logar como GitLab Runner, ele não vai pedir a senha. Aqui você vai usar um comando chamado docker login. No meu caso aqui, eu já fiz isso anteriormente. Então ele fala para mim, ó, o login já está feito com sucesso. No seu caso, como vai ser a primeira vez, você vai colocar o teu usuário que você criou lá e você vai colocar também a sua senha. Ele vai pedir isso na primeira vez, ok? Feito isso, você pode dar aqui um exit. E caso você queira fazer também com o usuário GCP, então já estou como root, então basta vir como sudo, su GCP, que é meu usuário. E agora eu posso dar aqui um docker login. No meu caso também já fiz isso. Ele vai dizer que já existem os credenciais, eu já estou logado. No seu caso, ele vai pedir o usuário e a senha. Então é isso que nós precisamos para que quando eu acessar aqui essa máquina e usar o Docker, eu terei acesso, né, para poder criar imagens e apagar as imagens que forem necessárias, por exemplo, fazer o pool de imagens, etc. Então, essas são as configurações necessárias. Próxima aula nós vamos então dar início ao nosso pipeline utilizando o Docker e utilizando esse servidor aqui. Até lá. Ok, então as configurações aqui no nosso servidor foram finalizadas. Beleza? Então vou deixar ele quietinho aqui. Vou até minimizá-lo aqui. Aqui o Docker Hub eu vou deixá-lo aqui também. Então eu tenho aqui um repositório que eu criei recentemente, nós criamos recentemente. Nós vamos utilizá-lo para executar aqui o nosso projeto. Então eu vou criar aqui logicamente um novo diretório para ele, bonitinho, né? Então aqui eu estou dentro do GitLab, vou criar aqui um mkdir, chamar aqui de GCP Runner. Vou acessar aqui o GCP Runner. Ok, eu tenho aqui um arquivo em branco. Vou dar aqui um git init. Ok, aqui um git init initial branch. Vai ser a branch main. Ok, e vou aqui dar um git remote add origin. E o endereço lá que eu não sei, não me recordo, deixa eu abrir lá. Esse aqui é o endereço, então vou copiar. Então aqui ele me dá o endereço lá. Ok, então por enquanto é isso, né? Não tenho nenhum arquivo aqui, está 0 km. Então vou abrir aqui o nosso querido VS Code. Aqui no VS Code eu vou criar uma pasta específica para o meu aplicativo. Então vou chamar aqui de app. Dentro do app eu vou criar um arquivo index, vai ser um exemplo bem simples inicialmente. Index HTML, HTML5. Vou chamar aqui de app 1.0. Aqui no body também será app 1.0. Ok, então essa é a minha aplicação, né? Eu vou executar esse amiguinho aqui dentro de um container Docker. Então eu preciso aqui de um Dockerfile. Eu vou criá-lo aqui, Dockerfile. E aqui, logicamente, eu vou criar aqui as especificações desse Dockerfile. Então, from. Eu vou executar esse cara a partir de um Apache. Como você sabe que o Apache é o HTTPD. E aqui especifica a versão. Nesse exemplo simples aqui, eu vou usar a última versão, que é o latest. Ok. Eu preciso então também aqui adicionar os arquivos que serão executados, né, dentro desse container Docker. Eu preciso também aqui indicar o diretório, né, então o diretório de trabalho. Como eu não me recordo, né, eu vou aqui no Docker Hub, vou buscar por HTTPD. Ele vai me dar aqui as referências, inclusive o diretório de trabalho. Eu já sei que é esse amiguinho aqui.
Então, diretório de trabalho, ok. Agora eu vou copiar todos os arquivos, né? Poderia só indicar o index para aquele diretório de trabalho. E vou deixar exposta a porta 80, que é a porta padrão do meu amigo Apache. Simples assim. Então essa é a minha aplicação. Ok. Fora isso, agora eu vou ter o nosso arquivo, né, que é o gitlab ci.iml. Ponto gitlab ci.iml. Ok. Esse cara aqui eu vou trabalhar com 2 estágios. Então, stages. Quais serão os estágios? Eu terei um estágio de build e um estágio de deploy. Então, em um estágio específico eu vou criar as imagens, em outro estágio eu vou dar um run na imagem, né? Então, lembrando que eu vou subir as imagens para o meu querido GitHub, perdão, Docker Hub, onde eu estarei armazenando as imagens. Então, eu vou ter aqui um job que eu vou chamar aqui de criar imagens. Esse cara aqui vai pertencer ao stage build. Tcharam! Agora que está o segredo, né? Aonde que vai ser executado esse job? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no meu GitLab. Vou vir aqui no CI/CD, ou melhor, no Settings, CI/CD. Nós criamos dentro do Runners um runner no GCP. E você vai prestar atenção aqui. Eu vou chamar ele por uma das tags que eu especifiquei. Então pode ser Cloud, pode ser GCP ou pode ser Linux. Então eu vou chamá-lo pelo nome de GCP. Então, importante então as tags, porque você consegue chamar então este runner a partir da tag que você especificou. Então vamos lá. Aqui no caso então, esse stage vai ser executado aonde? Eu vou aqui então dar o tags. A tag específica aqui vai ser GCP. Não preciso especificar as 3, tá? Somente uma já basta. Esse cara aqui, agora eu vou dar um script. Então, script, tab, qual vai ser o script que será executado? Vou executar aqui o comando docker, build, -t, nome de usuário, meu lá no Docker Hub. Vou chamar aqui de GCP Runner, versão 1.0. E onde que está o Dockerfile, no caso, né? Está dentro do app. Então, app/ponto. Então, eu preciso especificar esse diretório aqui, que é onde está o meu Dockerfile com meus arquivos. E essa imagem que vai ser o GCP Runner 1.0 será criado dentro do usuário Denilson Bonatti. Lembrando que lá no servidor eu já loguei no Docker com este usuário aqui, né? Então eu tenho um Docker Build para gerar a imagem e vou fazer um push para meu Docker Hub. Então Docker push, a imagem é Denilson Bonatti GCP 1.0. Então, ok. Então, a partir desse momento, eu já tenho aqui, tudo isso aqui está sendo executado dentro do meu servidor. Então, por isso que eu tenho que ter lá o Docker instalado, e eu tenho que estar logado também no Docker. Agora terei outro estágio, né? Que será o executar imagens, tab, então stage, deploy. Esse cara aqui somente será executado caso esse amiguinho aqui passar, né? Então vou usar aqui o needs, você já conhece.
ele só vai ser executado caso criar imagens foi executado corretamente. Se parou, ele não executa, né? Text, onde ele vai ser executado? Ele vai ser executado também no GCP. Script. O script será docker run. Eu vou agora chamar a imagem. Menos DTI para ser executado isso no plano. O nome, eu vou chamar aqui de web server. A porta 80. Lembre-se que no Dockerfile nós expomos a porta 80. E qual é a imagem? É o Denilson Bonatti, GCP Runner 1.0. Então esse cara cria as imagens, faz o push. E esse amiguinho aqui, ele vai executar a imagem que está lá no Docker Hub. Acredito que seja isso. Vamos tentar então, vamos verificar se está tudo ok. Então, git add ponto. Ok. Ele não está me dando retorno aqui porque no repositório eu já tinha feito esse processo anteriormente e apaguei os arquivos. No teu caso, ele vai exibir uma mensagem dizendo que está adicionando as imagens, né? Então, git commit -m, vou chamar aqui de app 1.0. Ok. E agora sim, vou dar um git push -u engine é o main. Que no caso eu tive que forçar aqui, dando um set upstream, porque eu tinha apagado o branch master lá do meu repositório, tá? Então, no teu caso, isso não vai ser necessário. Beleza, certo, ele deu aqui que é uma nova branch. Ok, então vamos lá. CSD, pipelines. Falhou, então vamos checar o porquê, né? Observe que o criar imagens, ele executou normalmente. Vamos checar o que está acontecendo. Então, observe que ele executou lá o Dockerfile. Observe também que aqui ele vai falar aonde está sendo executado, lá, no GCP. Então, é um shell executor, né, que nós criamos anteriormente. Então, aqui passou, ele fez o Docker push normalmente. Então, está tudo ok. Então, funcionou. Vamos ver o que aconteceu com pipelines. Esse cara aqui que falhou, vamos entender o porquê. Ah, tá. Tá falando para mim que já existia um container lá com o nome web server, porque eu já tinha feito esse teste anteriormente. No teu caso, possivelmente eu vou executar sem nenhum problema. Vou checar aqui no meu servidor para ver o que está acontecendo. Então, Docker PS, eu tenho mesmo, ó, eu tenho aqui uma imagem com o nome web server já rodando. Deixa eu apagar aqui. Docker rm web server force Docker PS. Agora vai funcionar. Para que eu não tenha que subir a imagem de novo, vou dar aqui um retry. Agora foi, né? Então, o Docker Run executou. Se eu abrir aqui meu servidor, ó, Docker PS, olha lá, está em execução web server. Então, está de pé 13 segundos. Então, o meu querido projeto já está, minha aplicação já está em execução. Já está no meu servidor. Vamos pegar o IP dele aqui e vamos ver se realmente eu consigo acessar a minha aplicação. Vou abrir aqui. Vou abrir aqui o GCP. Só para eu pegar o IP dele. É esse cara aqui.
a porta 80 ela está liberada, então observe que a minha aplicação está bonitinha, cheirosinha, em execução. Então, o pipeline rodou. Então é isso. Está em execução, está rodando. Dessa forma eu consigo aí executar meu pipeline dentro do servidor e já consigo publicá-lo de maneira rápida, sem eu ter que passar por outras etapas dentro do GitHub, dentro do GitLab.